nossa live das 10. Deixa eu ver como é que tá o som, tá tudo ok. Bom dia, Vanessa! Então, gente, hoje o celular não vai desligar, entendeu? Porque eu liguei o ar-condicionado. Hoje estamos com o ar-condicionado aqui, então o sol da manhã não vai derrubar minha live, tá? Porque é bizarro, né? O sol da manhã que derrubou minha live ontem. O celular aqueceu demais e aí ele desliga. Bom dia, bom dia! Então tá, né, gente? Vamos lá a esse tema maravilhoso que é como perdoar os pais e viver a sua essência. Na verdade, essa live é praticamente uma continuação de ontem, né? E eu trouxe esse tema porque foi algo que apareceu bem forte na semana passada. E também, né, eu identifico que todo mundo passa por alguma situação, né, com seu pai, com a sua mãe. E aí é preciso, né, que a gente olhe para isso, pra gente conseguir fluir na vida, né? E a questão do perdão sinceramente, é a libertação, né? Perdoar é o que nos liberta pra gente conseguir vivenciar a nossa essência, né? Então, gente, hoje também eu separei uns tópicos aqui pra gente ir falando, pra eu ir aprofundando com vocês, né? Ontem, na live de ontem, eu trouxe pontos fundamentais, né? Por isso que eu brinco com vocês que essas lives são praticamente um curso, né? É praticamente um curso. Sim, eu tenho um curso também, né? Que em seguida eu vou estar disponibilizando para quem quiser ter acesso. Mas essas lives, né, estão sendo disponibilizadas de forma gratuita. Eu trago todo um passo a passo, tento fazer de uma forma didática, né, para contribuir com vocês. E aí hoje, né, essa aula, ela é continuação da aula anterior. Ontem a gente falou sobre alguns pontos importantes e aí hoje, sim, a gente vai falar sobre como perdoar, né, os nossos pais. E é algo, assim, que eu também trabalhei bastante, né, e é algo que eu identifico isso muito nas sessões de terapia, desde a época que eu dava aula também na pedagogia, eu vejo o quanto isso é relevante, né? Por quê? Né? Porque isso começa lá com a questão de quando a gente é criança, né? Quando a gente é pequeno, na verdade, a gente ama de forma incondicional os nossos pais, né? E a gente acaba gerando uma expectativa, né? E aí aquilo que a nossa criança, ela olha para os pais e espera que eles sejam perfeitos, né? É como se os pais não tivessem o direito de errar, né? Inclusive, quem já não tem mais os pais, ou a pessoa que não teve muito contato, que foi abandonada, né, pelos pais, é a mesma coisa, também tinha uma expectativa, né? E aí logo não sendo correspondida essa expectativa, gera a decepção, entende? Gera essa decepção na mente, né, que na verdade foi a mente que criou isso, né? E aí vem a questão de a gente fica decepcionada perante a vida com os pais, e isso influencia na nossa energia, né? Como eu expliquei também já, mas vou reforçar a questão que o nosso pai, ele representa o nosso direcionamento na vida, né? É como eu me expresso. O pai é aquele que traz a segurança, a proteção, é o meu ir para o mundo, né? Ir para o mundo externo. Então com o pai é que eu vou ter a força para avançar. E com a mãe, ela representa o sucesso, a abundância, né, o gerar a vida, o fluir na vida. A mãe representa a forma que eu me relaciono no mundo interno, né? Então, por isso é que tem grande influência. E aí a questão de perdoar os pais é porque sim, em algum momento, provavelmente, você já se decepcionou, já ficou triste, né? Seja lá na infância, num passado muito distante, ou agora recentemente, ou várias etapas da sua vida, né? E para a gente conseguir vivenciar a nossa essência, é preciso perdoar, porque perdão é igual a libertação, tá? Então eu vou escrevendo aqui algumas coisinhas. Perdão é igual a libertação. Certo? Então, é por isso, né? A gente às vezes tem uma imagem errônea sobre o perdão. A gente acha,
se eu perdoar, vou estar sendo submisso, se eu perdoar, não sei o quê. E não, gente, na verdade o perdão é pra nós mesmos, né? É pra gente se libertar daquela situação. Porque quando eu tô magoado, quando eu tô chateado, eu tô com rancor, com raiva, eu não tô em estado de presença. Entende? Eu tô onde? Presa lá um passado que já foi. A gente não tem como mudar, né? Ontem eu falei muito sobre a questão da aceitação, porque a gente não tem como mudar o passado. E só cabe a nós aceitar, né? E entender que sim, a gente tem o pai e a mãe certo pra nós, tá? E aí também vem algo que eu falo, né, pra ajudar a perdoar os pais, é a gente compreender. Bom dia, Lilian! Pra gente conseguir ter uma maior compreensão de como eu faço, né, pra perdoar os pais, partindo do princípio que eu vou perdoar sim, mas é que é pra me libertar, né? Porque o perdão é uma virtude elevada, né? O perdão é uma das, na escala das emoções, ela tá bem alta, assim, sabe? É uma frequência bem perto a Deus, né? Porque afinal de contas, gente, realmente, né? Não é fácil a gente perdoar uma pessoa que nos feriu, que nos magoou, que nos chateou. E como eu já disse pra vocês, infelizmente, às vezes é nossos próprios pais, né? Então a gente precisa aprender a perdoar eles, né? A perdoar para se libertar, né? E hoje a gente tem que aprender a perdoar os pais, mas daqui a pouco você vai ter que aprender a perdoar os seus filhos. Porque eles também vão errar, eles também vão fazer coisa que vai magoar, que vai chatear, né? Se você é mãe, se você não é, independente disso, você também vai ter que perdoar em algum momento. Hoje pode ser uma criancinha linda e fofa, mas daqui a pouco essa criancinha linda e fofa vai crescer, vai virar adolescente, vem aquela rebeldia, aí vira adulto, daqui a pouco tá fazendo a mesma coisa que você fez, né? E aí você vai olhar com a visão da sua mãe. Quem aqui já percebeu que aquilo assim que a mãe dizia, né, quando a gente era menor, quando tu ficar mais velha, tu vai ver. Quando tu tiver teu marido, quando tiver teu namorado, quando tiver teus filhos, tu vai ver como é que é. Quem aqui nunca escutou isso da sua mãe? É ou não é? E aí não é que a danada tinha razão, não é que acontece exatamente o que a mamãe falou. Aí a gente brinca, né, que é praga de mãe, mas na verdade é porque a gente está em outra posição, né? Aí sim a gente começa a entender aquilo que ela estava querendo dizer, né? Então assim, gente, vou botar aqui uns tópicozinhos para facilitar. E aí eu trouxe uma colinha, né, para ir lembrando dos pontos. Então, assim, para facilitar, né, como a gente consegue perdoar os nossos pais, é a gente compreender que eles são pessoas comuns. Porque, como eu estava explicando para vocês, a gente cresce com uma fantasia na mente, né, que os nossos pais têm que ser perfeitos, que o pai do fulaninho é assim, a mãe da Beltraninha é assado. E aí a gente fica com a comparação, né, e a gente fica ali na nossa fantasia, muito ali da nossa infância, né? A gente cresce com aquela fantasia. Depois, na vida adulta, também a gente tem as fantasias da mente. E a gente cria uma fantasia de pais perfeitos. Pais como super-heróis, né? Porque quando a gente é criança, os nossos heróis são os nossos pais. Então, o que eu preciso fazer aqui é compreender que os pais são... Eu vou resumir, tá, gente? São pessoas comuns. Eu sei que pode parecer óbvio, mas na verdade não é. Porque se fosse óbvio, todo mundo teria facilidade de perdoar. E quando vem essa frase de que os pais são pessoas comuns, é muito da linha do Bert Hellinger, né? O Bert Hellinger trouxe para nós as constelações familiares, né? E os movimentos sistêmicos, como a gente age de forma lá no inconsciente em relação ao amor, né? Então é dele que vem essa questão de que sim, os nossos pais são apenas pessoas comuns. A nossa mãe é uma mulher comum e o nosso pai é um homem comum. Quando ele traz a questão de comum, significa que sim, eles podem errar. E sim, eles erram, né? Se você erra, eu erro, todo mundo que tá aqui erra, sim, os nossos pais também erram. Então, quando eu compreendo isso começa a facilitar, né? De eu entender
com um pouquinho mais de cautela para eles, né? Entendendo que sim, eles erram. Outra questão que eu sempre falo é que os pais, eles só podem fazer aquilo que eles aprenderam, né? Então, assim, lá no passado, lá na época deles, era uma geração, né? Eles viveram, sei lá, meus pais são de 65 quando eles nasceram, né? Hoje estamos em 2020. Então perceba, tem pais até mais velhos, né? Os meus ainda foram novos. Então assim, gente, era outra época, né? Era outra educação, era outra cultura que eles vivenciavam, era outra forma de se relacionar, era outra forma de demonstrar o amor. Muitos vieram de avós, nossos avós, né? Então, ou seja, eles vieram de pais que não demonstravam amor. Então, como que esse pai e essa mãe, eles vão demonstrar amor para nós? Da forma que eles aprenderam. Não tem como ser diferente, né? Eles vão fazer o melhor que eles podem com aquilo que eles sabem, né? Eu sempre falo essa frase também. Os seus pais fizeram o melhor que podiam para você, de acordo com aquilo que eles souberam. E aí, talvez você pense, mas meu pai me traiu, mas meu pai me abandonou, mas meu pai não tá mais aqui. E eu entendo isso, eu sei que é desafiador, né? Mas de repente, o que será que esse pai estava passando para ele fazer isso, né? E aí o que eu faço também, eu convido sempre vocês a olharem para a história desse pai e dessa mãe, entender lá desde a infância o que eles passaram para terem feito isso com você, sabe? O que aquela criancinha sofreu, né? Então isso traz também bastante clareza. Então eu vou botar aqui também. Deixa eu tentar resumir. Tá. Aí eu trouxe aqui pra vocês que eles só podem dar aquilo que eles aprenderam, né? E aí, gente, também entra, né? De repente, o seu pai e a sua mãe, eles estudaram, eles aprenderam coisas na vida e eles ainda deram mais do que eles aprenderam na infância, que é a tendência, né? A gente tá aqui vivenciando uma experiência humana e estamos em constante evolução, em constante aprendizado, né? Então, por exemplo, hoje, todo mundo aqui tá tendo acesso à educação, tá tendo acesso à internet, a conhecimento de forma gratuita. Gratuito, gente, para todo mundo. Tu digita no Google, vem um monte de informação. Hoje, agora, na quarentena, tá a era das lives, tá todo mundo fazendo live, dando conteúdo de forma gratuita. Então, nunca a gente teve tanta oportunidade de aprender, de se desenvolver como pessoas, né? Você pensa num tema, pronto. Tem alguém lá que é expert em alguma coisa que pode te ajudar, né? Então nunca foi tão fácil o acesso à tecnologia, ao desenvolvimento. E eu digo, só não aprende quem não quer. Só não se desenvolve quem não quer. Dinheiro não é desculpa e nem muito menos tempo agora com a quarentena, né? Muito menos tempo. E lá na época dos nossos pais, eles tinham que pagar por isso. Era livro, era biblioteca, era diferente. Então olha como a gente já é beneficiado com isso. Olha como a gente está vivenciando uma era da tecnologia, uma era digital, que a gente digita, pronto, vem. Às vezes não precisa nem digitar, já vem um anúncio ali pra ti na tua cara esfregando, né? Tipo, olha pra isso, vai te desenvolver, vai aprender como tu pode melhorar como ser humano, né? Então eu falo isso de uma forma forte pra gente ter compreensão que na época deles não tinha. Na época deles era trabalhar. O melhor que eles podiam fazer era trabalhar para dar um sustento para a família. Trabalhar para dar uma vida melhor para você. Porque sim, foi isso que eles aprenderam com os pais deles, né? Eu não sei se é o seu caso, mas muita gente tem os avós que vieram da roça, que vieram lá de capinado, trabalho árduo, onde ficava, sei lá, 15 horas debaixo de um sol capinando, né, para ganhar uma merreca. Então, seus pais crescendo com uma dificuldade. Aí o que acontece? Ele aprende, precisa estudar, trabalhar muito para dar o melhor para os filhos. Então, essa é a forma de amar,
deles, entende? Essa é a forma que eles entenderam que é o amor, trabalhando para dar sustento para a família. E aí, a gente quando nasce, a gente sente essa falta do pai e da mãe, né? Em estado de presença, a gente quer carinho, a gente quer amor, é ou não é? E aí vão criando as mágoas, né? E aí a gente fica pensando, mas quando eu for mãe eu vou fazer diferente, quando eu for pai eu vou fazer diferente, né? Então esse é um exemplo também que eu quis trazer pra vocês, né? Porque a gente precisa olhar pra história deles pra compreender o porquê eles são assim, né? Às vezes é uma mágoa muito forte, né? Por exemplo, meu pai sempre foi muito autoritário, né? Sempre falou de uma forma muito ríspida. Aí quando eu entendi, ok, por que ele é assim, né? Meu pai já foi assim, um pouco diferenciado dos irmãos, ele era um pouco bulinado, porque ele trabalhava muito. E também ele sentia muita falta do meu avô. Meu avô sempre estava em festa, em farra, aprontava pra minha avó. Então ele sentiu muita falta do meu avô. E aí que ele cresceu com aquela, sabe, dentro. Então ele expressava no verbal dele. Hoje ele não faz mais, né? Hoje ele se trabalhou, acabou que tá bem mais leve. A idade também vai trazendo amadurecimento. Ele aprendeu também muitas coisas, né, que eu trago aqui. Aí pronto, ele foi se reformando, né? E essa é a caminhada de evolução humana, né? É isso que a gente está passando aqui hoje. E aí nada mais atual do que a gente olhar para a família. Porque é isso que a gente está vivenciando nessa quarentena. E sim, se a gente quer ser feliz na família, a gente tem que começar lá na nossa base. A nossa base, que é os nossos pais. Trabalhar o perdão para que o fluxo do amor flua, né? Talvez você pense, mas isso não tem nada a ver com a minha relação com meus filhos hoje. Gente, isso tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque a tua primeira experiência sobre o amor foi com seus pais. Foi lá nas tuas raízes. Então, mesmo que você não queira olhar, que você ache que não, sim, o teu inconsciente, que é 95%, está lá, focado no amor dos pais. Está registrado nas tuas células, no teu nível de crenças, né? Tudo aquilo que você aprendeu sobre o amor, sim, foi com seus pais, né? Independente do que tenha acontecido, você tem registros nas suas células, nas suas crenças, né? E tá lá no inconsciente, que é uma parte muito maior, 95% contra 5% que acha que não, tá? Então é por isso que a gente precisa estar olhando para as nossas bases, para aprender, nós como mulheres, a ressignificar o amor, né? Se a gente quer nos amar, amar nosso parceiro, construir uma família de alto valor, que é isso que eu defendo aqui de forma forte, né? Eu acredito muito que toda a mulher pode sim construir uma família de alto valor. E isso começa dentro dela. Se começa dentro dela, a raiz é no amor dos pais. Então é por isso que no meu método eu começo trabalhando com o amor dos pais. Foi assim que eu fiz na minha própria vida, que eu consegui ressignificando tudo isso e veio fazendo sentido. Eu parei de me relacionar com pessoa que não prestava ou de me decepcionar em relacionamento amoroso. Encontrei uma pessoa que eu gosto, uma pessoa com os mesmos valores que os meus, né? Hoje sim a gente faz planos de ter filhos, entende? E isso só é possível que você faça essa reprogramação em relação ao amor se você se permite olhar para o seu mundo interno. Se você olha para onde começou o amor e onde começou lá nos seus pais, quando você era um embriãozinho ainda, né? E aí quando a gente cresce, a nossa criança tem as suas interpretações, né? A gente interpreta e a gente cria fantasias. A nossa mente, ela é cheia de fantasias. Então é por isso que eu trouxe como perdoar os pais e viver a sua essência. Porque em essência você não é a fantasia da sua criança, você não é a mágoa dos seus pais, você não é o abandono, a traição, o roubo, aquilo que te feriram. Você não é isso. Você não é. O que você é pura luz, você é puro amor. Você tem amor aí dentro. E toda mulher tem a capacidade de despertar esse amor dentro de si, de curar todas as feridas do passado e ser feliz hoje no amor. Construir uma família de alto valor.
Gente, assim, ó, isso chega a me emocionar quando eu falo, porque é algo muito forte dentro de mim. Muito forte, sabe? A gente tá aí numa geração de mulheres que tem conhecimento, que tem acesso de forma gratuita, como hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, e a gente pode aprender como fazer tudo isso, né? E é uma transformação que eu fiz e ainda faço na minha vida. Por quê? Porque eu ainda tô viva, né? Não é, eu já alcancei, sou superior. Não! Eu ainda tenho sim que olhar pra isso, né? Hoje eu tô num nível, um nível de estar casada. Amanhã eu vou ser mãe, né? Depois eu vou ser vó. Então eu vou estar em constante evolução. E olha que lindo a gente ser aquela mulher, né, que olha para nossa geração, que está buscando se melhorar, que está curando o nosso passado e transformando os próximos que vão vir, né, a partir de mim, a partir do meu mundo interno. E aí por isso, né, que eu trago para vocês a questão de começar pelas raízes. É a gente olhar para isso, ressignificar, né? Porque às vezes a gente acha, já passou, nada a ver. Só que o teu inconsciente não interpreta dessa forma. O teu inconsciente talvez esteja lá sofrendo, esteja lá triste. Oi, Lê, tudo bem, amor? Então, assim, é por isso que a gente precisa estar olhando para tudo isso, né? E como mulheres, gente, a gente tem muita força, né? Eu sempre brinco que uma mulher, ela pode fazer da vida de um homem, de uma família, do paraíso ao inferno, né? Eu sei que é um pouquinho radical, mas eu gosto de trazer dessa forma que a gente consegue entender, né? Você provavelmente, talvez você já tenha vivenciado o paraíso e o inferno, talvez você já tenha feito isso com você, com a sua família, ou talvez você já tenha visto alguém, né, vivenciar um inferno dentro de casa, talvez um paraíso. E por que eu digo que a mulher ela tem esse poder, né? Porque nós mulheres, a nossa essência é de amor. A nossa essência é pra gente ser leve, é pra gente fluir nas relações, né? Nossa energia feminina, estando desperta, a gente flui nas relações, né? Lá no tempo das cavernas, como é que era, né? O homem ia pra caça, o homem ia buscar o alimento e a mulher ficava lá cuidando dos filhos, né? Então, assim, lá atrás era isso. Então a gente tem esses registros de fluidez, né, da energia feminina. Claro que tem todo um conceito histórico que eu não vou trazer nessa live porque não é o tema, mas só para você entender, né? Em essência, nós somos feitos para fluir. Não significa que a gente não possa trabalhar. Claro que a gente pode, né? Livre-arbítrio. Hoje em dia, no ano 2020, muitas mulheres trabalham, outras não, e tá tudo bem. É questão de escolha, livre-arbítrio. Mas a nossa essência é pra gente fluir. Daí o que acontece hoje, né? Muitas mulheres estão lá no relacionamento e estão fazendo um inferno. Tá brigando com o marido, tá brigando com o filho, tá discutindo, tá estressada porque não tem tempo pra si, tá estressada porque não vivencia mais aquele momento com as amigas, tá irritada porque as crianças estão gritando, estão sem escola hoje, né? Tá estressada porque não tem tempo pra cuidar de si, sabe? Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. E aí, nossa, eu fico assim, ó, insuportável. E aí o que acontece? A gente desconta na pessoa que tá do teu lado. Tu desconta nos teus pais, nas tuas amigas, nos teus filhos, em todo mundo. Por isso eu digo, a mulher pode fazer o inferno ao paraíso. Como você quer? Como você quer construir a sua família? Eu acredito que um paraíso. E claro, eu falo um paraíso, mas a gente não tá num mundo de fantasia, né? O paraíso no sentido de fluir, de respeito, de construir uma família de valor, de passar uma educação para os seus filhos, promovendo uma inteligência emocional, tendo fluidez no seu relacionamento amoroso, né? Então tudo isso é possível, só que a gente precisa olhar para o nosso exemplo de relação. Qual é o nosso exemplo de relação? Papai e mamãe. Porque desde que a gente nasceu, o primeiro casal, né, que a gente viu, que a gente experimentou o amor, é os nossos pais. Então eles são o nosso exemplo. E aí é isso que eu digo pra vocês, que tudo que a gente aprendeu sobre o amor está aqui no DNA, está aqui nas nossas crenças. Tá? Quem puder, eu vou pedir pra compartilhar essa live, pra gente conseguir trazer mais mulheres pra cá. Eu faço live todos os dias não, de segunda a sexta,
às 10 da manhã, e eu trago um conteúdo forte, profundo, e a minha ideia aqui é trazer uma comunidade de mulheres, né, trazendo esses conteúdos pra gente ressignificar esse amor que tem dentro de nós, porque é isso que a quarentena tá pedindo, né? É um convite para nós olhar para o nosso mundo interno e a gente conseguir elevar a nossa vibração para passar por tudo isso de forma mais leve. Então, quem puder, eu peço a gentileza, ou dá coraçãozinho, que do Instagram distribui melhor o conteúdo. Então, gente, eu vou continuar aqui como, né, a gente consegue olhar para os nossos pais, perdoar, né, esse passado, perdoar aquilo que já foi. Então, a outra questão que eu falei é olhando para eles, entendendo que um dia eles foram uma criança. Deixa eu tentar resumir aqui de uma forma mais prática. Tá. Olhando para a criança dos seus pais. Tá? O que é isso, gente? É quando eu às vezes é muito difícil perdoar, né? O meu pai e a minha mãe, é porque eu tô olhando pra eles como um adulto. E sim, eles são um adulto. Mas é o que eu falei pra vocês, é um adulto que erra, que acerta, né? Hoje nós aqui acertamos, erramos, né? É impossível a gente acertar o tempo inteiro. Por exemplo, você nunca foi mãe, e você de repente tem um bebezinho. É óbvio que você vai errar e vai acertar, né? É natural, a gente não tem como sair acertando tudo 100%. E o que acontece é que é igual com o nosso pai e com a nossa mãe. Principalmente, como eu trouxe pra vocês, eles vivenciaram outro tempo. Era outro tempo, era outro ano. Hoje estamos aqui em 2020, né? Que ano seus pais vivenciaram? Eles nasceram? Que ano eles experimentaram a infância, né? Como eu disse, o que o vovô e a vovó transmitiram pra eles talvez fosse de uma forma mais dura. Talvez os seus pais tenham crescido à base do pau, da chinelada, da cintada, entende? Então o que acontece com uma pessoa que experimenta? Fica aqui, ó, tudo aqui. Então ela vai tender a ser uma pessoa que é mais explosiva, mais raivosa, né? Então talvez por isso seus pais podem ter sido muito ríspidos, podem ter te abandonado, podem ter traído, né? Entende o que eu tô falando? E aí a forma que a gente consegue ter mais leveza em olhar para os nossos pais é compreendendo que um dia eles foram criança. E aí eu me questionar, ok, o que será que a criança da minha mãe aprendeu sobre o amor? Será que ela aprendeu que o amor dói porque ela levou muita chinelada? Será que ela aprendeu que o amor é duro? Será que o meu pai aprendeu que o amor é desafeto? Porque quando ele era criança, ele só queria atenção e ninguém podia parar de trabalhar para dar afeto para ele? Entende como isso é profundo? E aí a gente, criança, né, a gente cresce com muito respeito agora, gente, que eu vou falar, mas só para vocês entenderem. Nós, crianças mimadas, crescemos julgando os nossos pais, apontando o dedo, como se fosse muito errado o que eles fizeram. É ou não é verdade? Todo mundo, em algum momento, já apontou, já julgou o seu pai e sua mãe. Sabe? Por mais que eles tivessem feito o seu melhor. E acredite, com certeza os seus pais fizeram o melhor pra você. E eu sempre cito mesmo aquele que te abandonou, que te traiu, né? Porque às vezes ter abandonado foi a melhor opção, né? E aí eu sempre, quando eu trago esse assunto, eu coloco em evidência a questão da minha mãe, né? Ela foi abandonada sim. Então naquele momento, o que a mãe dela fez por ela foi o melhor, né? Por que foi o melhor? Porque pra ela estava sofrendo muito, a minha avó, né? A mãe da minha mãe estava sofrendo muito e naquele momento ter dado a minha mãe para outra mãe cuidar foi o melhor. A minha avó estava passando por uma psique, um transtorno muito forte, né? E aí ela deu a minha mãe e sim, isso foi o melhor. Talvez eu não estivesse aqui hoje falando pra vocês se minha mãe não tivesse passado por isso, não tivesse sido criada por outra família. E é claro que essa compreensão, ela é minha, né? Porque eu trago esse conteúdo, eu aprendi, eu ressignifiquei, eu tento fazer com a minha mãe, mas ela não olha, ela não quer. E aí é o que eu falo pra vocês, livre-arbítrio. Todo mundo tem o seu tempo de olhar para suas questões, né?
Hoje eu compreendo, mas durante muito tempo eu fiquei lá tentando fazer ela olhar, tentando fazer o quê? Tentando mudar ela. Eu tentava. E toda vez que a gente tenta mudar os nossos pais, a gente faz um esforço tremendo. E a gente não está respeitando uma coisa chamada hierarquia. E outra chamada livre-arbítrio, né? Hoje eu compreendo isso. Então, gente, o que eu digo para as mulheres sempre, pare de tentar mudar as pessoas da sua família. Não tem como. A única pessoa que você pode mudar é você mesma, é se transformar como mulher, né? Para construir uma geração de valor, uma família de alto valor, para você ser feliz no seu casamento, né? O que passou entre papai e mamãe é a história deles. E a nossa criança cresce querendo ser o salvador do papai e da mamãe. De repente, é porque a sua mamãe ficou sozinha e você se viu muito pequenininha e sem querer, de forma inconsciente, vai lá para a posição do pai. Ou o contrário, a sua mãe era ausente, a sua mãe trabalhava demais, e aí você vai para a posição da mãe, entende? Isso é claro que é um movimento sistêmico inconsciente. Porque a nossa criança, ela quer, tudo que ela quer é ver o papai e a mamãe junto. É ter o papai e a mamãe, o amor do papai e da mamãe. E aqui é a nossa primeira interpretação sobre o amor. É nas nossas bases. É por isso que eu trago tanto esse conteúdo de pai, de mãe, né? Porque eu preciso auxiliar vocês a olhar para as bases de vocês. Porque é assim que a gente vai viver a nossa pura essência. É assim que você vai construir relacionamentos saudáveis, vai conseguir ter filhos promovendo um amor em um nível mais elevado. Só quando a gente olha, cura, ressignifica dentro de nós, né? Tá fazendo sentido isso pra vocês, gente? Tá ficando claro? Eu preciso que vocês me deem um joinha, tá? Porque é importante eu saber se tá ok. Aí eu vou botar aqui também, né, a questão do questionamento, só pra vocês entenderem que eu preciso questionar o que papai e mamãe aprenderam sobre a infância. O que eles passaram, né? Questionamento. Tá? E aí, tem mais um tópico aqui. Já vou escrever, aproveitar que eu tô aqui. E aí, pra eu poder explicar. Parando. Agora eu vou explicar pra vocês. Acho que tá dando pra ler, né? Então, gente, o outro ponto que a gente consegue perdoar os nossos pais, a outra forma, é quando a gente decide parar de julgar. Parar de apontar o dedo pros nossos pais, né? Tá claro, sim, é incrível quando a gente consegue entender todo o processo dos pais. Ai, que legal, Vanessa, gratidão. É verdade. É verdade, quando a gente olha para os nossos pais, para a criança, né? Isso aqui é muito forte que eu falo sempre, sabe? E ninguém nos ensinou, né, gente? Nós não aprendemos a olhar dessa forma. Foi algo que eu falo pra vocês. Esse meu método, tudo que eu venho trazendo, sim, eu estudei, tem referencial teórico, mas eu trago muito da minha história, né? Pra conseguir contextualizar pra vocês. Quando a gente olha pra criança dos nossos pais. Isso, sério, me trouxe muita clareza. A Rafa também disse que sim, tá claro. Isso me trouxe muita clareza. Quando eu aprendi a olhar para os meus pais como criança. Porque hoje é muito fácil, né? Eu, criança mimada, vou lá, aponto o dedinho. Eu, adulta mimada, que vivenciei o ano... Que hoje estou no ano 2020, cresci nos anos 90, apontar o dedinho e querer cobrar o que eu estou vivenciando na minha era dos meus pais. Dos meus pais que cresceram à base de sentada, chinelada, a base de desafeto, de pessoas que nem olhavam para aquela criança, mandavam só calar a boca. É ou não é? Sabe? Eu vou trazer isso pra vocês, não quero afastar ninguém da live, mas, gente, é verdade. É a verdade. Como é que as crianças eram tratadas antigamente? Cala a boca, isso aqui é coisa de adulto. Dando-lhe pau, né? As crianças apanhavam.
Nossa, os meus pais eram extremamente arteiros, né? Extremamente. Eu brinco, eu e meu irmão, a gente foi dois anjos. Por que eles eram arteiros? Porque só o pau não funciona. Deixa a pessoa mais revoltada. É ou não é? O meu pai era ameaçado várias vezes, né? Pelo meu avô, ele tinha mais 2 irmãos e eles eram uns capetinha, né? 3 meninos, imagina, tudo escadinha ali da mesma idade. Eles aprontavam horrores. E aí também, quando eu olho para meus avós, como eu vou julgar meus avós? Meus avós que cresceram à base de pau também. Então eles vão fazer o quê? Eles aprenderam que o amor, que a educação é dar pau, entendeu? É ou não é? Aprenderam a base da sentada. Deixa eu ver aqui o comentário. A Leandra falou, faz todo sentido. Tão incrível ver tudo que você me ensinou na terapia e me ensina diariamente. Nos teus posts faz sentido. Me deu muita clareza. Ah, gratidão, Lê. A Leandra já passou por alguns processos comigo de terapia e, nossa, fiquei até emocionada agora. Morro de saudades, Lê. Um beijo pra ti. Obrigada por estar aqui. Então, gente, a gente precisa olhar para a história dos nossos ancestrais e parar de julgar, sabe? Eu tô falando hoje dos nossos pais, mas quando a gente olha lá para os nossos avós, também era mais duro ainda. Amor, gente, amor, eles aprenderam que amor era trabalhar para dar o sustento para a família. Era assim a forma de expressar o amor. Hoje, a gente vivencia um paraíso da era digital, que tem conteúdo aqui gratuito, um paraíso de pessoas que estudam, vão lá e nos ensinam, como é o meu caso. A gente compartilha, a gente vivenciou o paraíso de poder estar em casa, de poder hoje estar na quarentena com os nossos familiares, ressignificando, curando em relação ao amor. A gente vivenciou o paraíso de ouvir falar sobre amor, de ouvir falar sobre amor próprio, entende? A gente vivenciou o paraíso que hoje a gente consegue entender por que a nossa história foi do jeito que foi e ressignificar tudo isso para construir uma geração de valor, para promover uma família com uma vibração mais elevada. E vocês sabem, né, que eu estudo muito em questão de espiritualidade, inclusive estou fazendo um curso agora que eu acordo às 4 da manhã para fazer. E, gente, o movimento espiritual que está acontecendo na Terra é exatamente isso. É hora da gente olhar para dentro de nós, da gente trabalhar a nossa vibração, da gente ressignificar tudo isso e vivenciar a nova era, entende? Só que, claro, muitas pessoas vão partir nesse processo, né? Muitas pessoas, mas a gente está passando por uma transição na Terra, entende? Então, olha, é agora, simplesmente é agora, né? As profecias já falavam que estava na hora da gente olhar para esse despertar e tudo mais. E o caminho espiritual é uma forma muito elevada, né? É onde a gente consegue ter os starts. A família também, porque é na família que a gente vivencia o amor, a família é onde a gente experimenta as relações. E a gente está aqui para despertar para nossa essência. Ou seja, tirar todas aquelas máscaras, identidades, fantasias que a gente acha que a gente é. Quer ver uma coisa? É ou não é que a gente achou que a gente era a nossa profissão? É ou não é? E a quarentena tá mostrando pra todo mundo que você não é a sua profissão. Porque a gente tá sendo convidado a se reinventar. Ó, a Leandra falou mais uma coisinha aqui. Isso me faz pensar na geração de agora, das crianças estar sendo talvez mimadas demais e protegidas. Me faz ver que quando tiver filhos vou buscar esse equilíbrio. Poderoso demais essa tua live. Ah, obrigada, Lê. Gratidão, gratidão. E é verdade, é verdade. As crianças hoje estão extremamente mimadas, né? Se nós já crescemos com um pouco de mimação, porque sim, os nossos pais quiseram fazer ainda melhor, é ou não é? É ou não é que eles foram bem melhores, né, dentro da realidade deles, do que talvez os avós? E essa é a tendência da evolução. Só que aí o que acontece, né? A gente precisa buscar esse ponto de equilíbrio que a Leandra falou. Porque senão a gente vai lá, ai, filhinho, ai, deixa que a mamãe corta, ai, não, deixa que a mamãe nanã. O que acontece? A gente cria uma criança que não consegue ser independente. Se por um lado papai e mamãe ninguém olhava e levava paulada, ele aprendeu a se virar sozinho. É ou não é? E aí hoje
A gente vê muitas mães mimando. Eu entendo que é por amor sim, só que a consequência a longo prazo é que essa pessoa ela não seja independente. Eu mesma fui muito protegida pela minha mãe. A minha mãe, por amor, né, como ela foi abandonada na infância dela, ela fez o oposto, ela repeliu o padrão de comportamento. E aí o que acontece? Ela quis ser a melhor mãe possível. Então, tudo que ela podia, ela estava sempre envolvida, ela tentava me proteger, né? Eu tinha um problema, ela me ajudava, ela resolvia. Só que, o que acontece na fase da adolescência? Tu não desenvolve uma autonomia, tu não é independente. E aí, quando meus pais passaram por um conflito deles, eu me vi sozinha no mundo. E aí eu sofri pra caramba, porque eu não desenvolvi a autonomia, a independência, entende? Então é isso que acontece com a geração mimada. E hoje em dia tem exemplos até de pessoas que eu conheço, obviamente eu não vou citar nomes, né? Mas eu vivenciei, assim, ó, situações da pessoa tá morando com os pais, né? E hoje em dia é assim que acontece, a gente fica até mais tempo. E ok, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade, mas a gente precisa ter um olhar de atenção, que é buscar a nossa independência. E aí esse exemplo que eu vou contar, essa mãe, ela trabalhava demais, né? E aí a menina vivia na escola, turno integral, tudo mais. E aí essa mãe, quando estava com a menina, queria compensar o tempo que ela trabalhava. E aí tentava mimar, cortava a carnezinha, dava quase na boca, sabe? E a menina cresceu como? Explosiva, com raiva da mãe, raiva da ausência. Aquele zelo que a mãe tentava fazer não era suficiente. E aí nesse caso faltou o quê? Limite. A mãe faltou se posicionar como mãe e dar um limite para essa pessoa, né? Deixa eu ver como que eu tô de tempo de live, tá? Ainda dá pra terminar. E aí, gente, isso é o que acontece hoje na geração mimada, né? E a gente precisa buscar o quê? Esse ponto de equilíbrio que a Leandra falou. Né? Nem dar chinelada e agressiva demais e também não a mimação demais. A gente precisa trabalhar esse amor próprio dentro de nós para buscar o equilíbrio e não nos sentirmos culpadas, porque sim, temos que trabalhar, sim, temos que fazer os nossos afazeres, né? E conseguir promover uma educação promovendo a inteligência emocional, que é o quê? Ensinar para os nossos filhos a habilidade de lidar com as suas emoções. Incentivar que os nossos filhos sejam autônomos, independentes, responsáveis, que eles saibam lidar com os conflitos internos deles. Só que, se eu quero ensinar os meus filhos, primeiro eu preciso o quê? Aprender eu. Porque se eu não aprendi na minha infância, se eu não aprendi na minha vida adulta, eu preciso aprender agora. E é por isso também que eu falo da questão da gente trabalhar nós, mulheres, tudo aquilo que a gente aprendeu sobre o amor que está lá nas nossas bases, né, lá na raiz, e então para poder transformar os meus conflitos, para poder transformar também a fantasia que a minha mente criou, a fantasia que a gente criou sobre os nossos pais, sobre os mimimi da vida, que a gente cria fantasia, né? E então para poder viver o quê? A minha essência. Para poder então ser feliz. Por quê? Porque às vezes a gente cria umas fantasias tão absurdas e gente, eu falo isso com muito respeito, tá? É porque é a mente que faz isso. A mente faz isso com a gente. Então, por exemplo, né? Vamos dizer, vou ser um pouquinho radical só para vocês entenderem. De repente, eu briguei lá com uma pessoa. Ok, isso é um fato, eu briguei com tal pessoa, beleza. Como que eu vou ficar durante o meu dia? Vou ficar pensando, eu começo a criar, fulaninha não gosta de mim, ai eu tô magoada, ai não sei o que, nananã, e eu começo a criar aquela mágoa mesmo, entende? Ao invés de lidar com o fato. Então percebe que uma briga, uma discussão gera todo um contexto da mente de ai não gosta de mim, que vai gerando uma mágoa e fica onde? Aqui. Então a gente precisa sim olhar para as nossas emoções, né? Para conseguir vivenciar a nossa pura essência, sem os mimimi da mente, né? Sem ficar mendigando amor, né? Porque quando eu tô lá, ai, fulaninho não gosta de mim, eu tô mendigando amor. E quem que não, né? Quem que não? Ainda mais mulheres aí que a gente tem um pico hormonal, a gente passa pela TPM, né? A gente tem
Na gestação também passa por um pico hormonal, a gente fica mais sensível, a gente é assim, né? Nós somos assim, mulheres. E a gente depois, daqui a pouco tá lá tendenciando a querer amor, a buscar amor, daí a gente gera aquela expectativa. Quando é criança é em cima dos pais. Depois, quando cresce na adolescência, não quer mais nem saber dos pais, aí é dos amigos. Depois é do namorado. Depois é do marido. Depois é dos filhos. Aí eu fico sempre botando, eu fico lá vibrando, mendigando amor, entende? Ai, porque o fulaninho não me ama. Ai, porque não me reconhece. Ai, porque não sei o quê. E isso vai fazendo o quê com a gente como mulher? Baixando a nossa energia. Aí a gente fica insegura, aí a gente fica mendigando amor. Literalmente. Eu sempre falo isso, né? Pra gente parar de ser mendiga de amor. E como que eu vou parar de ser mendiga de amor? Aprendendo a me amar. Aí, né, gente, eu já me estendi aqui, isso é um tema pra outra live, né? Eu vou fazer agora com vocês, senão vai, deixa eu ver aqui como é que eu tô de tempo, tá? Posição de vitimização, falou Vanessa, exatamente. É a vítima, né? E eu já disse pra vocês, eu já fui extremamente vítima, extremamente, em todos os tipos de relações. E eu falo isso muito bem resolvido, eu não tenho vergonha de falar não, sabe? Porque vergonha é eu não olhar. Vergonha seria se eu não tratasse isso. Eu já tratei, né? Naturalmente, que se eu de vez em quando eu me pego na posição de vítima, opa, chega, né? Hoje eu tenho mais consciência, mas durante muito tempo eu não tinha. Eu fui a criança vítima dos meus pais, depois eu fui vítima dos meus amigos, depois eu fui vítima de namorado, depois eu fui vítima, inclusive de ficantes, né? Que quem é solteira sabe que não é fácil. Depois eu já fui vítima de filhos, ainda não, né? Pode ser que um dia eu seja, não sei, né? Mesmo com o conhecimento não quer dizer nada, né? A gente precisa ter sabedoria. Sabedoria para colocar as ações em prática, né? Então, gente, pra gente conseguir fazer aqui, eu vou trazer pra vocês uma afirmação quântica. Pra quem tá aqui pela primeira vez, eu sempre trago no final da live uma afirmação quântica para que todas vocês recebam, né? E isso eu disponibilizo, eu testemunho, né? Através da energia da fonte, é possível fazer isso e fica lá a energia disponível. E quem diz sim, né? Quem tá aqui no ao vivo, mesmo na reprise, também recebe. E é claro que ao vivo é mais forte, né? Então eu vou me conectar aqui. O que vocês precisam fazer é só relaxar, fechar os olhos, sentir essa afirmação. E eu trago isso para casar com tudo, né? A gente despertou a consciência, trouxe para a consciência, e aí vocês vão receber essa energia quântica reprogramando as células de vocês, tá bom? Claro que vai entrar a luz, né? Mas também é preciso olhar para as feridas para poder limpar. E eu não consigo fazer isso aqui em live porque eu preciso fazer no 1 a 1. Não tem como eu limpar assim, né? A não ser vocês mesmas ou a gente fazendo outras técnicas, tá? Que daí na sequência também eu vou ir trazendo conforme a gente vai trazendo esse grupo, né? Que vem aqui diariamente, que daí fica mais fácil. Então vamos lá, vou pedir para vocês fecharem os olhos, relaxarem, se colocarem disponíveis. Lembrem sempre de não estar cruzadas, né? Não cruzar braço nem perna. Então fecha os olhos, relaxa. Então, quem quiser, afirmação quântica, eu sei qual é a sensação de perdão através da energia da fonte criadora, diga sim. Quem quiser aprender o que é perdão na visão do Criador, né? Porque às vezes a gente tem uma imagem de perdão e aí quem quiser com essa sensação de compreender, de entender e ter essa visão do que é o perdão através da fonte criadora, diga sim. Posso trazer para vocês que vocês sabem qual é a sensação mais elevada de perdoar as pessoas? Que vocês sabem como perdoar?
Posso trazer para vocês que vocês sabem como perdoar o seu pai e como perdoar a sua mãe para o bem maior e mais elevado? Diga sim se vocês querem. Posso trazer para vocês que vocês sabem como perdoar e se sentirem livres para vivenciar a essência de vocês para o bem maior e mais elevado? Ok, está feito. Então todo mundo que disse sim, recebeu. Eu testemunhei isso. E, gente, vocês perceberam, quem tá aqui acompanhando diariamente, eu tô trazendo um pouco mais de afirmações, tá? Porque eu me coloco disponível, eu vou vendo, eu vou sentindo mesmo o que é pra trazer. Eu parei de trazer uma pronta, né? Eu trago agora afirmações, conforme o que eu sinto a necessidade. Também uma forma de dar um mimo pra quem tá aqui todo dia, né? No ao vivo, quem tá acompanhando aqui comigo. É uma forma também de dar esse mimo pra vocês, tá? Então, lembrando que juntas a gente é mais forte, que juntas a gente consegue elevar a nossa vibração, né? E também quero lembrar que você não tá só, que você tem aqui eu e esse monte de mulheres lindas e maravilhosas que estão aqui formando essa comunidade comigo. E eu convido vocês, as novas também que estão aqui hoje, a estarem aqui comigo de novo amanhã. De segunda a sexta-feira tem live às 10. E eu tô amando fazer esse conteúdo que é pra vocês, com muito amor e com muita gratidão, né? É claro que isso também é meu trabalho, né, gente? Eu trabalho com isso, né? Com as terapias, com os cursos online que eu tô desenvolvendo. Aliás, já tá pronto o curso, em seguida eu vou disponibilizar para quem quiser também dar esse passo a mais e quiser tá num grupo fechado comigo. Mas, né, eu trago esse conteúdo gratuito, que também já é um baita passo. Eu não economizo conteúdo, né, como vocês podem ver. E as lives estão lá disponíveis no meu feed para vocês. Então fica meu convite para amanhã estarem aqui de novo comigo. E gratidão pela presença de vocês.